Pessoal, vou colocar a pulseirinha aqui para vocês verem lá na tela. Ver se dá para enxergar aí. Estão vendo aí? Sim. Gustavo, nós corrigimos até Sim. Isso. Ontem nós corrigimos até qual exercício? Até a 4 essa daí. Ah, então ficou a 5 aqui, né? Vamos lá para 5, então. No exercício 5, ele diz aqui, em 20 de abril, comemora-se o dia do disco de vinil em homenagem ao músico Ataúlfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1969. Normalmente, o disco de vinil é vendido dentro de uma capa de forma quadrada. Determine qual deve ser a área mínima da capa para caber um disco de vinil de raio 15 centímetros. Então, nós temos aí um disco de vinil e vamos ter que colocá-lo, né, numa capa. E esse disco vai ter que caber na capa. Ele tem 30 centímetros de raio. Bom, se o disco tem 30 centímetros de raio, o que vai acontecer? Nós vamos ter, né, o nosso disco aqui. Ele tem, então, um raio de 30. E ele vai ter que caber dentro de uma capa perfeitamente. Então, a capa vai formar aqui, né, um quadrado. Tá aí. E esse quadrado, eu vou pegar aqui, exatamente sendo o raio do nosso círculo, do nosso disco, né? Ele vai ter aqui, então, esse pedacinho de 30 e esse outro pedaço também de 30. Então, o que acontece, né? Se ele falou que o raio desse disco, né, de vinil, vai ser igual... Ah, perdão. Ele falou que o raio é de 15, né? Então eu desenhei errado aqui. Eu fiz o enunciado errado. Ele falou que o raio do disco é de 15 centímetros. Então eu vou fazer outra circunferência. Então essa circunferência está aqui. O raio dela, esse segmento que vai do centro até o ponto da circunferência, o raio vale 15. Então, a minha capa, que vai pegar todo o disco, vai ser assim, uma capinha. E claro, eu tenho aqui, ó, 15 centímetros, que corresponde ao raio, né? E os outros 15 na outra aba. Portanto, o lado, né, dessa capa vai ser de 30 centímetros. Bom, se são 30 centímetros de lado, eu tenho 30 na base e tenho aqui 30 também na altura. 30. Logo, a área dessa capa é quadrada, né? Base vezes altura. Então, faço a base vezes a altura. Essa área, então, vai ser igual a 30 vezes 30. E eu terei, então, 900, né, centímetros quadrados de área de capa. Acertaram aí, turma? Sim. Tá aí, moleza. 900 centímetros. Oh, cúbicos não, cúbicos seria volume. Não vimos isso ainda. 900 centímetros quadrados, tá aqui. 30 vezes 30, 900. Deixa eu só ver quem que tá entrando. E eu já volto aqui. Espera só um pouquinho. Giovanni João Pedro. Boa tarde, Giovana.
Boa tarde. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Voltando lá. Apostilinha. Deixa eu ampliar. Estão vendo aí, turma? Dá para ver aí, pessoal? Sim, prof, qual página? Página 55. Obrigada. Então, nós calculamos aqui, né, a área da capa do disco, né? Essa área mínima de capa, para guardar um disco de vinil de 15 centímetros, vai ser uma área de 900 centímetros quadrados. Agora ele quer saber no item B. Qual é a área ocupada pelo disco de vinil? Bom, o disco de vinil, né, ele tem o formato aí de um disco, e nós sabemos que a área lá de um disco vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do disco vai ser dada por π vezes r ao quadrado. O valor de π, nós usamos 3,14, né, aproximadamente, 3,14. E o raio de 15 centímetros, então 15 ao quadrado. Então vejam que nós temos que resolver primeiro a potência, né? Fazer o 15 ao quadrado e depois resolver a multiplicação. Então essa área vai ser igual a 3,14, que é o valor de π, vezes 15 ao quadrado. 15 vezes 15, então, 225. E fazendo 3,14 vezes 225, vamos ter uma área no disco, né? Opa, eu fiz isso aqui, deixa eu apagar aqui. Uma área do disco de 706,5 centímetros quadrados, que é a unidade de área, né? Centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Sim. Dúvida aqui? Não. Não. Beleza, deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Querendo entrar aqui na sala. Pera lá. Lucas Gomes. Boa tarde, Lucas. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu Desculpa ampliar aqui. Desculpa ter demorado um pouco, é que meu notebook tá travando. Entendi. Vamos para o 6 aqui, turma? No exercício 6, ele pede para determinar a área de cada setor circular. Então, no item A, nós temos aqui um setor circular aqui pintado em laranjinha, né? O raio aqui é de 3 centímetros. Então, vejam que eu tenho o nosso raio aqui, R, né? 3 centímetros. Eu tenho um ângulo reto aqui, de 90 graus. Está mostrando que o ângulo é reto. Então, para calcular a área desse setor, a gente pode imaginar o seguinte. Se eu pegar a área do círculo completo, equivale, então, a um setor de uma volta completa, de 360 graus. Então, a área, né, do nosso... se eu pegar todo o meu círculo, vai ser uma área de π vezes r ao quadrado. Essa é a área do círculo completo. E isso corresponde ao ângulo de uma volta, o ângulo completo interno, né? 360 graus. Tenho isso aqui.
Como eu vou pegar só um segmento, esse laranja, não sei quanto é. E eu sei que é uma área que é proporcional ao ângulo que foi tomado aqui para formar o segmento, de 90 graus, né? Eu tenho isso aqui. É uma regra de 3 e eu vou resolvê-la, né, multiplicando em cruz. Primeiro eu multiplico aqui, ó, A vezes 360, vai dar 360A, que é o que eu quero descobrir, a área do segmento, do setor circular, na verdade, é igual, e eu multiplico em cruz, do outro lado, 90 vezes π vezes r ao quadrado. Então, 90 vezes π, que vale 3,14, vezes o raio ao quadrado que ele deu, né? O raio vale aqui 3 centímetros. Então, vezes 3 ao quadrado. Dessa forma, essa primeira conta que eu faço aqui, eu faço 3 ao quadrado, vai dar 9. Depois eu multiplico 9 por 3,14 e depois multiplico aqui por 90. Eu vou chegar aqui, então. Se você puxar aqui, eu vou puxar para o outro lado aqui. O X ele chamou, né, de área, a área do setor. Então, 360 vezes a área do setor, que eu quero descobrir. 90 vezes 3,14, 28,26. Desculpa, aqui é 9 vezes 3,14, 28,26, vezes os 90. Isso vai dar 2.543,4. Passo 360 para o segundo membro dividindo. Portanto, essa área aqui vai ser de 7,065 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Sim. Acertaram aí? Sim. Bom. Então, vamos para o próximo aqui. O próximo, o item B, né? Eu tenho aqui um segmento que tem um ângulo de 130 graus e o raio da nossa circunferência aqui 4 centímetros. Eu faço o mesmo esquema, né? Se eu pegar a área do círculo total, ela equivale a π vezes r ao quadrado. E a área total, eu vou percorrer 360 graus do círculo completo, né? 360 graus. Como eu vou pegar o segmento, que são só 130 graus de ângulo, né? Qual vai ser a área? Vai valer x. Então, vale x. Multiplico aqui em cruz, como nós já vimos, né? X vezes 360, portanto, 360x. Vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes 130. Π vale 3,14. O raio ao quadrado é um raio de 4 centímetros, então é 4 ao quadrado. E aqui o 130. Rearranjando, né, a nossa conta, o 360 vai passar dividindo para isolar o x. Eu vou ter aqui 3,14. O 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 3,14, 50,24. Então, 50,24 vezes o 130, dividido por 360. E fazendo as nossas continhas, vamos chegar em 18,14. Então, o nosso x aqui
18,14 centímetros quadrados de área para esse setor circular. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, agora eu tenho essa situação aqui, né? Na figura ao lado, há duas circunferências concêntricas. Elas têm o mesmo centro, né? Determine a área do círculo menor e a área do círculo maior. Bom, então, você vê que o círculo menor, né, tem 4 centímetros de raio e o círculo maior, 10 centímetros de raio. Então, a área do círculo menor vai ser dada por π vezes r ao quadrado. Então, 3,14 vezes o raio, né, dessa circunferência, 4 ao quadrado. Portanto, 3,14 vezes 4 ao quadrado dá 16, 50,24 centímetros quadrados. Isso para o círculo menor. A área do círculo maior vai ser também πr ao quadrado. Π vale 3,14, o raio é de 10 centímetros ao quadrado. Então, vai ficar 3,14 vezes 100, 10 ao quadrado, 314 centímetros quadrados. Tranquilo aqui, turma? Sim. No item B, ele diz que a região colorida, compreendida entre as duas circunferências concêntricas, é chamada de coroa circular. Reúna-se com os colegas para encontrar um procedimento que possibilite calcular a área dessa coroa circular. Explique o procedimento adotado e determine a medida da área da coroa circular. Então, tudo que está em vermelhinho aqui é o que nós chamamos de coroa circular. Tem um furo aqui no meio, né? Dessa figura. É como se fosse uma arruela. Eu posso fazer o cálculo da área dessa coroa circular. Então, a área dessa coroa, eu posso fazer, então, subtraindo a área, né, do nosso círculo maior. Então, maior, menos a área do círculo menor. Da área do círculo maior vai sobrar somente a área aqui da minha arruela, da minha coroa, né? Então, eu pego a área do círculo maior, 314, e subtraio do círculo menor, 50,24. Fazendo essa subtração, eu vou obter lá 263,76. E a unidade, centímetro quadrado, unidade de área, né? Aí foi dado em centímetro, então a unidade de área, né, centímetro quadrado. Ok, turma? Sim. Alguma dúvida aqui? Não. Posso ir adiante? Vou passar aqui, então. Vamos lá para volume e capacidade agora, né? Bom, aprendemos a calcular a área, né, das figuras, a área lá dos polígonos, né? A área de triângulo, a área de quadrilátero, no caso aí, um quadrado, de um retângulo, de um losango, de um paralelogramo. Aprendemos lá a calcular a área de trapézio, calcular a área de circunferência, né? Agora temos que trabalhar com outra grandeza que é chamada de volume, né? Volume, então, vai se levar sempre em consideração 3 dimensões. Você vai levar em consideração uma dimensão que é largura, a outra que é comprimento e a outra que é altura.
Então, vejam que ele colocou aqui um paralelepípedo. Está aqui o nosso paralelepípedo. Esse paralelepípedo, então, ele tem uma coisa interessante para essa classificação desse sólido, né? Vejam que ele tem os ângulos retos, né? Ele tem aqui alguns elementos também que são arestas e vértices. E perceba também que as dimensões que ele tem, a largura tem um valor, o comprimento tem outro valor, e a altura, outro valor. Então, ele tem 6 centímetros de largura, ele tem 5 centímetros de comprimento, e ele tem 4 centímetros de altura. Tá? E essas figuras, né, esses sólidos, na matemática, na geometria lá de sólidos, né, eles são considerados prismas, né? Então, lá na frente nós vamos estudar, né, um pouco mais a respeito de outros tipos de prisma que podem aparecer, mas ele, né, corresponde aí ao que nós denominamos prisma. Alguns prismas, né, que nós podemos citar aí são justamente o cubo e o paralelepípedo. Nessa figura, o paralelepípedo, então, ele está construído, né, com cubos de 1 centímetro de aresta. A aresta de um cubo, então, se você imaginar que isso aqui seja um cubo, né? Está lá o nosso cubo. E, é claro, tem uma parte interna aqui, porque ele é um sólido, tem 3 dimensões, né? A aresta é essa medida aqui, ó. A aresta dele é esse lado. Então, essa aresta e esta aresta. Foram as arestas de cada cubinho que está aqui dentro. Então, cada cubinho desse aqui tem 1 centímetro de aresta, ou seja, 1 centímetro de volume. Por que tem 1 centímetro cúbico de volume cada cubinho? Porque o volume, como eu falei para vocês, sempre vai ser dado por quê? Por 3 dimensões. Eu vou ter a dimensão lá do comprimento, da largura e da altura. E o volume desse cubinho, então, se ele tem um cubo, as 3 dimensões são iguais, né? 1 vezes 1 vezes 1. Logo, esse volume vai ser igual a 1 centímetro cúbico, porque eu estou trabalhando com 3 dimensões em centímetros. Então, a unidade é centímetro cúbico. Dessa maneira, pessoal, qual que é a nossa conclusão, né? Olhando aqui embaixo. O volume do nosso paralelepípedo, então, ele vai ser dado pelo quê? Basta eu, né, observar quantas camadas eu tenho formando, né, o nosso paralelepípedo. Então, vejam que eu tenho 6 números de cubos, né, em cada camada. Então, eu tenho aqui, ó, 6, que corresponderia aqui à largura dele. Eu tenho 5, correspondente ao comprimento. Então, tenho 5 cubinhos aqui. E eu tenho 4 correspondentes à altura. Olha os 4 aqui. Se cada cubinho tem 1 centímetro. E o produto, né, entre as 3, então, será de 120. Tá aí o volume, né, do nosso paralelepípedo. Tá claro isso aqui, turma? Sim. Sim. Então, para fazer o volume, essa é a fórmula? Então, todas as fórmulas de volume, elas vão levar em consideração essas 3 dimensões. Né? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos arrumar, né? Já vimos que o volume do paralelepípedo é de 120 centímetros cúbicos, desse paralelepípedo. Mas o que nós podemos arranjar aqui para essa fórmula de volume? Se eu reparar que 6 vezes 5 corresponde à largura vezes o comprimento, concordam? Sim.
Se eu fizer essa multiplicação de largura vezes esse comprimento, vocês concordam que isso aqui dá uma área da base? Então, eu posso dizer que a área da base desse paralelepípedo vale 6 vezes 5? Sim ou não? Concordam, pessoal? Então, vejam como que a gente rearranja isso aqui. O volume vai ser dado, então, pela área da base, que é 6 vezes 5, vezes a altura, que equivale a quanto? 4. Então, todo volume sempre vai implicar numa expressão que é usada a área da base, que é o comprimento vezes a largura, vezes a altura. Tudo bem, turma? Sim. Uma outra forma de dizer isso seria que volume desse nosso paralelepípedo e qualquer outro é dado, então, pela área da base vezes a altura. Olha lá. Essa é uma relação geral para o cálculo do volume para esse tipo de prisma. Vamos adiante. Aqui, pessoal, vamos dar uma paralelepípedo, tá? Que tem um certo comprimento, tem uma certa largura e tem uma certa altura. Se você nomear o volume dele como sendo comprimento vezes largura vezes altura, vamos chamar o comprimento de A, vamos chamar a largura de B e vamos chamar a altura de C. Você já sabe, então, que para calcular o volume desse paralelepípedo retângulo, você vai multiplicar as 3 dimensões. O volume é igual a A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. E vejam que, considerando a área da base, quem que é a área da base? Essa área que está aqui, ó. Isso aqui, ó, esse plano que está aqui, nós chamamos de área da base. Tudo isso aqui. Esse fundo que está em contato aqui com o solo, com a superfície, vamos dizer assim. Isto aqui, então, é chamado de área da base. E se é a área da base, tem que ser igual a A vezes B. A vezes B. Então, se a área da base corresponde ao comprimento vezes a largura, o volume, né, que nós temos aqui, do nosso paralelepípedo retângulo, é igual a área da base vezes a altura. Tudo bem, pessoal? Sim. Alguma dúvida aqui por enquanto? Não. Não. Bom, não temos somente esses sólidos, né? Nós temos outros, né, sólidos geométricos, que nós podemos também calcular o volume. O próximo que nós vamos ver aí é o cilindro. O nosso cilindro, né? Volume de um cilindro. Então, você pode observar, né, diversos tipos de figuras que nós temos no nosso dia a dia, que tem o formato que lembra cilindro. Eu tenho aqui uma lata de sardinha ou de atum, que seja, tem um formato cilíndrico. Tem um rolo de papel higiênico, também tem um formato cilíndrico. Um copo, né, também com formato cilíndrico.
São representações aí de objetos que estão, né, são conhecidos aí por um formato cilíndrico. Aqui na questão da matemática em detalhes, dá uma olhada nisso, né? Como é que nós vamos, né, obter uma expressão para o cálculo do volume de um cilindro? Você vai comparar com um paralelepípedo. Então aqui eu tenho o meu cilindro e aqui eu tenho meu paralelepípedo. Eu passei aqui 2 planos cortando esses sólidos, né? Eu passei um plano alfa aqui embaixo. Esse plano alfa se refere a uma base. Então, aqui eu tenho uma base. E aqui eu tenho esse plano beta, que é um plano que está cortando esses 2 sólidos numa mesma altura. Percebam que aqui, então, eu tenho uma mesma altura, tanto para um quanto para o outro. E aí o que é feito, né? Se você observar. Vejam que, para esse caso, a área da base do cilindro é igual à área da base do paralelepípedo. Então, eu tenho uma área de base aqui, para o cilindro, que vai ser igual à área da base do paralelepípedo. As bases estão contidas em um mesmo plano alfa. Então, essas 2 bases, né, estão contidas nesse plano alfa. A altura dos sólidos é igual. Então, vejam que a altura de um é igual à altura do outro. O plano beta corta o cilindro, o paralelepípedo, e os sólidos superiores formados têm a mesma área da base. Então, vejam que esse sólido que se formou aqui tem superior, né? Seria este sólido superior, tem a mesma área da base. Essas áreas são iguais. E aqui a mesma coisa, o sólido superior, depois que foi cortado pelo plano beta, tem a mesma área de base que o inferior. Essa condição, então, assegura para você que o volume dos sólidos é o mesmo. Os 2 sólidos obtidos aí terão o mesmo volume. E se nós sabemos que, para o paralelepípedo, o volume é dado pela área da base vezes a altura, H, a mesma coisa vai acontecer para o cilindro. O volume do cilindro também vai ser dado, né, pela área da base vezes a altura. O que vai ter de diferente, então? A diferença é que a base é um círculo, né? Nós temos aqui um círculo. E nós sabemos calcular a área de um círculo, não sabemos? Sabemos. πr ao quadrado. Desta forma, para você poder determinar a área lá do seu cilindro, o que você vai fazer então? Você vai considerar a fórmula, que você já conhece, o volume do nosso cilindro, também vai ser igual à área da base, vezes a altura. E a área da base de um cilindro, a base dele é um círculo. Então, essa área da base, você já aprendeu a calcular. A área de um círculo vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Perceberam, pessoal? Olha lá. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Então, só para a gente fazer um exercício rápido aqui. Digamos que eu tenha, nesse cilindro que foi mostrado aqui, digamos que a altura dele fosse igual a 10 centímetros. E digamos que o raio dele
fosse um raio de 5 centímetros, o raio desse cilindro. Considere π igual a 3,14. Qual seria a área desse cilindro? Desculpa. Qual seria o volume desse cilindro? Calcule aí rapidinho. Qual é o volume desse cilindro? Ele tem 10 centímetros de altura e tem um raio na sua base, no seu topo, claro, de 5 centímetros. Alguém conseguiu aí? Prof, eu tentei fazer. Quanto deu? 50. Não pode ser não. Ok. Lembre, a área da base e R ao quadrado. O raio vale 5. Então a situação aqui é que o volume do nosso cilindro é igual à área da base, que vale πr ao quadrado, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Faz o cálculo de novo. O raio é o 5? O raio vale 5 centímetros. Ok, obrigada. Conseguiram aí, pessoal? O meu deu 314. Também não. Gustavo, conseguiu? Não. Então, vamos lá. Para este cilindro aqui, o que ele tem, então? O cilindro tem um raio de 5 centímetros. 5 centímetros. Ele tem uma altura de 10 centímetros. 10 centímetros. Consideramos o valor de π 14. Então, o volume de qualquer cilindro é dado pela área da base vezes a altura. A área da base de um cilindro é um círculo. Então, a área da base, como é um círculo, vai ser igual a π vezes R ao quadrado. E aqui, vezes a altura. Substituo os valores, volume vai ser igual a π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, o raio vale 5 centímetros, então 5 ao quadrado, vezes a altura, que vale 10 centímetros. 10.
Então, nós teremos aqui o nosso volume igual a 3,14 vezes 10, 31,4, vezes 5 ao quadrado dá 25. E 3,14 é 31,4 vezes 25, 785 centímetros cúbicos. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Professor, quando você diz o número ao quadrado, significa o quê? Que É o nessa parte que eu expoente. errei. É o expoente, né? Então, aqui, ó, o número ao quadrado significa que você vai fazer ele multiplicado por ele mesmo, né? Então, 5 ao quadrado, olha o expoente dele aqui, 5 ao quadrado. 5 elevado à segunda potência. É a mesma coisa que fazer o 5 vezes o 5. Tá vendo? Então, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, 25. Entendeu? Sim, eu não estava lembrando disso. Foi nessa parte que eu errei na conta. Entendi. Se você tivesse, por exemplo, olha aí na telinha, 5 ao cubo, elevado à terceira potência, então, isso é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes ele mesmo, 3 vezes. Portanto, 125. Tudo bem? Sim. Beleza. Turminha, tem aí, ó, exercícios na sequência para vocês fazerem, ó, atividades, estão vendo aqui? Aí na página 58, exercício 1, 2, 3 e 4. E só. Por enquanto, só esse exercício aqui. Beleza, galera? Sim. Alguma dúvida aí por enquanto? Não. Ok, pessoal. Vou deixar vocês darem uma descansadinha para a próxima aula, tá? Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.